Deve ser delicado a forma com que o professor tem que abordar esse pai, porque tem pais realmente que exageram no meio de um jogo lá, vão até a grade, gritam demais, xingam o próprio filho, ou xingam o adversário, aí já envolve outra família, ou xingam o juiz, ou xingam o professor. Como é que se faz daí, professor Daniel, para conversar com esse pai? Bom, primeiramente, mais uma vez vou dividir o tema em 2 itens, né? O primeiro, há uma necessidade dos profissionais da área de educação física e os profissionais que trabalham no esporte de uma maior ampliação na sua área de conhecimento. Infelizmente, os profissionais da área de educação física, eles acabam se aprimorando apenas em 2 áreas, nas ciências biológicas e nas ciências da saúde, quando na verdade tu trabalha uma criança no desenvolvimento integral dela. Por isso que as ciências humanas, a educação, a pedagogia, a psicologia são fundamentais para esse profissional. Então, em primeiro lugar, esse profissional precisa de uma graduação mais ampliada para poder ter uma visão mais ampla sobre o processo. E o segundo ponto, indo exatamente no que tu perguntaste, é fundamental que esse profissional, além de ter essa competência, ele tenha também uma competência de organização e disciplinamento com essas famílias. Então, para que a criança vá procurar uma modalidade esportiva dentro da sua escola de futebol, de vôlei, de basquete, o que seja, esse professor precisa chamar esses familiares antes dessa entrada dessa criança na escola, para que o pai possa ficar ciente de como ele pode ajudar o filho dele e até mesmo, dependendo dos casos, Rafael, sugerir que ele procure um outro espaço esportivo. Porque se o professor tiver uma filosofia de esporte, educação, e a família tiver uma outra visão de esporte competitivo precoce, que a gente chama, essa criança vai ficar nesse espaço esportivo num tiroteio, porque o professor de educação, de esporte e educação vai dizer uma coisa e o pai vai dizer outra. E isso é muito prejudicial para o desenvolvimento psicológico da criança. Então, até mesmo vale a pena o profissional sugerir para a família procurar um outro espaço que atenda às necessidades da família, mesmo sabendo que isso não vai ser bom para a criança em relação ao desenvolvimento psicológico, mas vai ser muito melhor a criança ir para um outro espaço onde a família e os professores tenham a mesma filosofia do que ficar naquele tiroteio, naquela briga semanal, né, como está colocando, né? Então o pai diz uma coisa, o professor diz outra, e isso é tão prejudicial quanto para a criança no seu desenvolvimento psicossocial. Nesses mais de 20 anos de carreira já tiveste que enfrentar uma situação delicada nesse aspecto, professor Daniel? Na verdade, Rafael, como eu trabalho há 26 anos com esse processo, né? Eu estou, na verdade, estudando e ampliando a minha qualificação há uns 10 anos, né? Então nós teremos, durante 16 anos, eu meio que participei dessa maré de acompanhar o esporte competitivo, onde o professor se preocupa mais com os resultados das competições, fazendo seleção de crianças, né, buscando títulos para suas instituições, e até dessa forma contentando muitos familiares com esse processo. Sim. Mas à medida assim que a gente vai se qualificando, que a gente vai amadurecendo profissionalmente, tu vai observando o quanto tu tá deixando de atender o principal ponto desse processo, que o principal protagonista do esporte infantil é a criança, não é o pai, não é o professor, não é a instituição. Na medida que tu passa a amadurecer nesse processo e inverte o processo e começa a utilizar o esporte como uma ferramenta educacional, tu começa a mudar todo um processo pedagógico e filosófico. A partir desse momento, então, que eu comecei a trabalhar com esporte e educação, como eu te falei, há 10 anos, bom, como eu faço um trabalho prévio com as famílias, né, a criança não entra na escola de futebol que a gente desenvolve sem o pai e a mãe estar comigo conversando, né? Então, na medida do possível, são pouquíssimos, raros casos nesses 10 anos que eu tive que fazer uma outra intervenção durante os eventos esportivos. Porque como as famílias já sabem como é que eu trabalho, então elas já também estão procurando um processo mais educacional. Agora, nesse tempo, houve momentos que eu tive que, às vezes, parar um jogo num ginásio para fazer uma intervenção com a família de forma educada, né? Então, reforçando, olha, estamos muito satisfeitos com a tua presença, mas não pode esquecer aqui que o objetivo é um objetivo de esporte e educação. Então eu vou pedir que tu nos auxilie nesse processo. Pode torcer pro filho, ok? Mas não pode ficar lá xingando a outra escola, não pode ficar lá dando orientações paralelas, porque, Rafael, a pior coisa que tem para uma criança é ela tá jogando sob uma orientação do professor e receber outra orientação da família. Olha para um lado, olha para o outro e não sabe para onde vai daí. Não sabe, não tem como, Rafael, porque assim, ó, para as crianças, os adultos são referências
referências, modelos, né? Então, tanto o professor como o pai tem um vínculo afetivo muito grande com a criança. Então, a criança fica dividida e isso acaba prejudicando basicamente as suas modulações emocionais. Ela fica mais ansiosa, ela fica nervosa e ao mesmo tempo isso também prejudica o desempenho dela em quadra. Essa divisão acaba prejudicando os pensamentos dela, que prejudicam a modulação emocional e que vão prejudicar basicamente o desempenho dela no jogo. Eu estou conversando aqui no Esporte e Companhia com o professor Daniel Geraldi, mestre em reabilitação e inclusão, graduado em educação física, especialista em psicologia do esporte. O tema é a inclusão das crianças no meio esportivo. O que motiva, professor Daniel, a criança a participar do esporte? É uma vontade dela? É uma vontade dos pais? Ou alguma outra coisa que o senhor possa nos revelar nesse papo? Te agradecer a pergunta, Rafael, porque talvez essa seja a grande chave de todo o processo de esporte na infância, é o processo de saber por que a criança pratica esporte. Eu vou usar como referência os estudos de Weinberg e Gold, que são dois PhDs na área da psicologia do esporte norte-americanos, que fizeram um mapeamento no mundo inteiro sobre os principais aspectos que motivam uma criança a participar do esporte. Né? A partir daí, todos os outros estudos que foram feitos no mundo inteiro são muito próximos, né? É claro que nós vamos encontrar uma criança mais competitiva, nós vamos encontrar uma criança com outra característica de sempre querer vencer a qualquer momento. Mas, no geral, as crianças têm 6 itens que motivam elas a participar do esporte. Em relação à motivação intrínseca, que é a motivação interna da criança, ela quer participar do esporte, em primeiro lugar, para se divertir e, em segundo lugar, para desenvolver as suas habilidades. A criança quer ver as suas habilidades sendo desenvolvidas. E tem 4 itens em relação à motivação extrínseca, que são os aspectos fora do processo interno. Ou seja, a criança, em primeiro lugar, ela adora estar com os amigos. É um primeiro ponto importante. Ela fazer um vínculo esporte, ter um amigo na turma, isso é uma coisa fundamental para ela poder permanecer. Um segundo item importante, ela gosta de fazer novos amigos. Ela adora fazer novos amigos, então ela está ali também para ampliar suas amizades. Um terceiro ponto importante dentro desse processo motivacional da criança é que a criança, ela adora competir. A criança gosta de competir. Quem trabalha com criança sabe que qualquer estímulo de competição que tu der para elas, elas adoram esse tipo de competição. É claro que nós vamos depois, mais a gente desmistificar isso, que nós estamos defendendo aqui, concordamos, além de ser um processo motivacional, é a competição e não a hipercompetitividade, que é o vencer a qualquer custo. E por último, né, em relação a esse processo, a criança adora, e aí é que está o problema que acaba prejudicando a criança adora agradar os outros. A criança adora agradar o pai, adora agradar os colegas, adora agradar o professor, né? Então ela também participa do esporte como uma forma de agradar as pessoas que ela ama. Só que em alguns momentos isso acaba sendo uma armadilha para a criança, porque às vezes ela vai submeter a algum aspecto numa escola, para participar de uma escola de futebol ou se manter numa equipe competitiva, porque vê que aquilo ali traz prazer para a família ou para o professor. Então, dentro desses itens, esses são os principais itens que motivam a criança a participar do esporte. Eu tenho mais perguntas aqui, mas entre uma e outra, eu vou muitas vezes pro meu lar e vejo algumas coisas que eu tô fazendo com o meu filho. E em muitos jogos, eu não tô falando de esporte, é jogo mesmo, de tabuleiro, jogo de videogame, jogo, qualquer outro tipo dessa relação aí. Quando eu vejo, e muitas vezes acontece isso, que ele vai perder pra mim, eu bato o carrinho na Fórmula 1 lá pra ele passar e ele ganhar, ou uma outra corrida de lancha que tem lá, eu também tô na frente, mas aí eu vejo que ele vai ficar triste, eu perco pra ele vencer, enfim. E aí às vezes eu fico me questionando, será que eu não tô facilitando pra ele? Ou eu tinha que ganhar e tentar educá-lo a saber perder e tentar se superar e ganhar do pai, com o pai jogando sério? O que é o ideal nessa relação aí? Sempre que a gente vai trabalhar com criança, Rafael, o ponto fundamental é equilíbrio nas ações. Esse é o ponto fundamental, né? Tu colocaste 2 assuntos dentro desse processo, né? O primeiro é em relação ao processo de competitividade. A competitividade, segundo um autor português, que é o Marques, que é um especialista na área da
psicologia do esporte, que trabalha na Universidade de Porto, a competição é um aspecto importante ser desenvolvido para a criança, né? Então ela aprender a ter perseverança, força de vontade, não desistir, né? Ela poder fundamentalmente desenvolver também, aprender a lidar com o sucesso, mas também aprender a lidar com as frustrações, né? Então, dentro desse processo competitivo, como eu te coloquei, o equilíbrio, a criança, nós vamos, ela desenvolve aí, talvez aí sim, Rafael, nesse processo de equilíbrio, de poder num primeiro momento ceder para ela vencer, e eu vou te explicar o porquê que ela também tem que vencer, né? Mas ela também tem momentos que ela vai perder para ti, para que ela possa desenvolver a habilidade de saber lidar com a frustração, né? Então esse primeiro ponto, assim, a competitividade também é saber aprender a lidar com a frustração. Então a minha sugestão é que o Luciano Rafael possa perder também, não só te vença, né? Sim. Mas eu também, naquela palavra inicial que eu te falei de equilíbrio, uma coisa que é muito importante, então ele vai ter que perder para ti, para ele poder aprender a lidar com a frustração. Mas ao mesmo tempo, Rafael, nós temos as crianças, a psicologia do esporte, e aí vou usar outro referencial, o Smith e Small, que são dois também PhDs na área de psicologia do esporte norte-americanos também. A psicologia do esporte é muito forte nos Estados Unidos e em Portugal. Diz o seguinte, que a percepção de competência de uma criança, ela é desenvolvida até mais ou menos a faixa etária dos 11 anos de idade. Então a criança até os 11 anos de idade, ela não tem uma competência de perceber a sua competência. Então por isso que quando eles estão brincando, ele chuta uma bola, pai, viu o que eu fiz? Pai, viu aquela jogada que eu fiz? Viu que eu subi aqui esse balanço? Viu que eu escorreguei? Porque ele precisa o tempo inteiro esse reforço do familiar ou do professor, para ele poder ter certeza que ele está no caminho certo em relação ao desenvolvimento das habilidades dele. Então, por isso, pegando o teu gancho, né? Lá na escola de futebol onde a gente trabalha, a gente também procura manter esse equilíbrio, né? Para que a criança possa vivenciar não só o vencer, que é importante para ela desenvolver o processo de percepção de competência, mas que ao mesmo tempo, nesse equilíbrio, ela também possa perder, para ela poder aprender também a lidar com as frustrações. Então eu ganho umas e ele ganha outras. Perfeito. Seria por aí o negócio. Mas o legal disso tudo é que quando termina, no início ele não se dava conta que eu deixava ganhar. E nos últimos tempos aí ele se dá conta que eu deixei ganhar. Aí ele começa a rir quando termina a corrida e ele vira e olha pra mim, pai, eu te amo. Ele fala assim. É muito engraçado. Mas, Rafael, assim, ó, só pra reforçar, o mais importante, Rafael, de tudo que tu está fazendo, que é essa relação com o teu filho direto, de poder ter um tempo na tua casa pra poder estar brincando com o teu filho, que é uma coisa que hoje, infelizmente, muitos pais estão substituindo esse contato com o filho, que é uma coisa fundamental para o desenvolvimento psicossocial, emocional da criança, porque o pai trabalha praticamente 24 horas por dia, quando vê o filho é um beijo no filho, olha lá, e um presente, isso não substitui de forma nenhuma esse contato direto entre pai e filho. Quando um pai me procura na escola, Daniel, como é que eu posso fazer para o meu filho jogar melhor? Não te preocupa com o teu filho jogar melhor, te preocupa em te relacionar com o teu filho. Quem sabe tu faz as duas coisas, pega uma bola, vai jogar um futebolzinho na praça, isso vai ficar pro resto da vida dele, na memória afetiva dele. Então, Rafael, o que tu tá fazendo é uma coisa diferente do que a gente tá vendo hoje com as famílias. Muitos pais hoje, no intuito de desenvolver todo um processo de desempenho profissional, acaba esquecendo que o filho, ele se nutre da família, do pai e da mãe. Então, essa relação que tu tem com ele, eu acho que fica a dica também pros outros familiares, né? Que se tem uma coisa que é importante, é estar com o filho, é estar vivenciando com o filho, é estar brincando com o filho, isso é fundamental. Tá muito bom o papo com o professor Daniel Geraldi, mestre em reabilitação e inclusão, graduado em educação física e especialista em psicologia do esporte. Já falamos aqui sobre o que motiva a criança a participar do esporte, porque muitos adultos são tão exigentes com as crianças na área esportiva. Quem deve escolher o esporte que a criança irá praticar? A gente chegou a abordar isso? Não, né? Ainda não. Quem deve escolher, professor Daniel? Bom, Rafael, é assim, ó, eu tenho 26 anos de experiência, eu só quero abrir um parênteses aqui e dizer o seguinte: eu procuro estudar muito, diariamente, estudo bastante a pedagogia, a psicologia do esporte e outras áreas afins nessa área, mas eu sempre gosto de me referenciar, porque a partir desses autores a gente acaba reforçando o que a gente vive empiricamente no dia a dia, mas também na parte do desenvolvimento dos referenciais teóricos. Então agora eu vou usar um referencial de Beno Becker Jr.,
que nos diz o professor Beno Becker Júnior, as orientações e quem deve escolher o esporte é a criança. Mas o que a família pode desenvolver? A família deveria apresentar para a criança uma série de opções esportivas, né? A partir daí a criança deveria, num segundo momento, vivenciar essas diversas modalidades, o futebol, o vôlei, o basquete, o judô. É claro que antes dela fazer essa primeira aula experimental, seria importante que a família pudesse contar um pouco da história do que ela vai participar. Olha, meu filho, tu vai participar de uma aula de basquete, os professores são fulano e beltrano, é um grupinho que tem alguns colegas seus da turma, outros não são teus colegas, porque isso vai construindo na criança uma série de imagens mentais que ela já vai podendo já ter uma perspectiva do que ela vai vivenciar, né? E a partir daí dessas diferentes vivências e também a partir dessas orientações, a criança é que vai formular esse processo de escolha da participação esportiva. Não tem coisa pior para uma criança, Rafael, do que ela ser obrigada a fazer uma modalidade esportiva que não chama a atenção dela. É como se a criança ficasse aprisionada do espaço. Ela passa por dois problemas. Porque vamos usar como exemplo o futebol. Tem crianças que não, o movimento do jogo de futebol é um jogo muito ativo. Tem que atacar, tem que defender, tem que voltar, tem que bater lateral, tem que bater falta. Tem uma série de ações de jogo que para algumas crianças não atingem a personalidade da criança. Para outras, picou uma bola, a criança sai correndo atrás da bola, né? Mas tem algumas crianças que isso não chama atenção. Mas em cima daquilo que a gente falou no início do programa, de projeções, né, de pais em cima dos seus filhos, né? Alguns pais obrigam a criança a ficar ali. Essa criança estando obrigada, ela começa diariamente a se frustrar em estar naquele espaço. E aí entra um outro agravante, que são as relações entre as crianças. Uma coisa que é fundamental nas relações das crianças é que elas tenham interesses em comum. Então, se um grupo de crianças gosta de jogar videogame, elas criam aquele grupo de jogar videogame, isso cria um vínculo afetivo muito forte. No futebol, a mesma coisa. Se elas têm como futebol, como o referencial para mantê-las junto, é aquilo que motiva. Mas se tem uma criança que não gosta de jogar, ela não vai marcar, não vai ajudar o time, os outros colegas, não é nem por maldade ou por exclusão, elas vão naturalmente não querer jogar com essa criança, porque ela não está ajudando o contexto do jogo, ela não está ajudando aquele jogo se tornar mais divertido. E aí a criança acaba sendo inconscientemente, né, excluída do grupo. Então ela passa por dois processos. Por isso que é importante que os professores que trabalham com as crianças no esporte infantil possam sim fazer as pontuações corretas junto às famílias e orientar a família para procurar uma outra modalidade ou uma outra atividade que seja do interesse da criança. Porque assim, Rafael, sempre que uma criança tem interesse em desenvolver qualquer tipo de habilidade, a criança tem uma plasticidade de aprendizagem muito grande. E com a motivação, então, ela não tem limite o nível de desenvolvimento da aprendizagem dela. Ela só vai evoluir. Em contrapartida, se ela tiver numa atividade que não tiver interesse, ela só vai regredir no desenvolvimento dela. E muitas vezes pode vir a agressividade no esporte infantil. Como é que se lida com isso, professor Daniel? É criança brigando com criança ou sendo até agressiva com o professor? Às vezes pode ser, por que não, xingar um familiar que está do lado de fora. Como é que tem que a família, a criança, o professor lidar com esse tipo de situação? Eu vou só juntar, Rafael, dois assuntos importantes: a agressividade e o desenvolvimento da educação, do ensino da ética e moral. São dois aspectos que estão interligados, né? E nos dois aspectos, a relação do trinômio que a gente chama esportivo, que é família, criança e escola, ela deve ser trabalhada conjuntamente, né? Porque na minha opinião, o desenvolvimento educacional de uma criança passa de uma união de dois sistemas: a escola e a família. Essa é uma opinião pessoal minha. Eu acredito que existe sim a incumbência da família de educar, mas existe também a incumbência da escola, né? Nos dias de hoje, como eu te coloquei anteriormente, que o pai e a mãe passam quase 24 horas por dia trabalhando, a escola passa a ter também uma responsabilidade no processo educacional. Não é transferir esse processo, é uma divisão desse processo. As crianças, elas são agressivas no esporte ou elas apresentam desvios de condutas no esporte basicamente por falta de adultos que orientem a conduta dela, porque a criança, ela sempre vai desenvolver comportamentos a partir da anuência dos adultos. Então, se o adulto for dar anuência a um desvio de conduta,
Então, por exemplo, fazer o gol com a mão e não contar pra ninguém que botou a mão na bola. Como tu foi esperto. Ela vai transferir isso pra vida dela depois. Ao mesmo tempo, estão jogando jogo de criança e aí fica um adulto ali fora. Pega, chuta, dá um carrinho, não deixa fazer o gol. Ela vai dar um carrinho e vai arrebentar a perna do outro. Com certeza, né? Então, na realidade, o processo tanto agressivo como o desenvolvimento dos fatores do ensino da ética e da moral passa pelo desenvolvimento dos referenciais dos adultos. Então, se a gente não desenvolver corretamente esse processo de competitividade, aquilo que eu te falei anteriormente, competitividade é uma coisa. Eu posso desenvolver uma série de habilidades competitivamente, eu posso ser, quando eu falo desenvolver a minha agressividade, é uma agressividade positiva. É o buscar, é querer sempre ampliar as minhas habilidades para atingir os meus sonhos e os meus propósitos de vida. Isso é desenvolver a competitividade. O problema é que tem muitos professores e familiares que confundem isso e desenvolvem a hipercompetitividade, que é o vencer a qualquer custo. Bom, para eu vencer, eu vou dar um carrinho naquele cara para ele não fazer o gol, vou tirar o cara, ele vai pro hospital e aquele cara é o melhor do time, então aí nós vamos ganhar o jogo. Então são referenciais que eles estão muito presentes no nosso meio sociocultural, né? Tu que trabalha diretamente, né, com esporte de alto rendimento, com Grêmio Internacional, né? Nós tivemos há pouco tempo ali o caso do gol do Jô, do Corinthians com a mão, sim, né? Sim. E isso depois acaba indo pro ambiente infantil, as crianças tentam reproduzir isso. Então aí é que nós educadores esportivos, temos que orientar as crianças em diferenciar o que é esporte de criança, que é um processo educacional, e o que é um esporte profissional, que tem outros princípios que estão envolvidos ali, né? Não é querer acabar com o esporte profissional, não é isso que nós estamos falando, mas diferenciar esses dois espaços, isso é fundamental para que a gente possa desenvolver uma criança ética e moral, com o ensino da ética e da moral, e mais do que nunca uma criança que possa ser competitiva e não hipercompetitiva. Pois é, no esporte profissional acho que até diminuiu bastante isso, mas já houve momentos assim de orientação antes do jogo, no vestiário. Aquele cara é o melhor deles, tu vai lá, em 2 minutos de jogo tu dá no meio dele e quebra o cara, ou no mínimo intimida o cara pra ele não jogar. Hoje ele não vai jogar. Aí já é uma outra realidade. Se um dia essa criança que virar adulta for para esse lado, é porque acabou indo para esse lado profissional que às vezes tem esse tipo de coisa. Mas a orientação desde cedo ela é bem diferente, né, professor? Perfeito, Rafael. Quem sabe, Rafael, a gente possa gradativamente, a partir de uma série de referenciais e experiências no dia a dia, começar a modificar um pouco